primeiro episódio começa com o mundo sendo atacado por vilões, mas mesmo invencível com um braço e as duas pernas danificadas salva ele. E o motivo dele estar se matando tanto para poder salvar o mundo é pelo estrago que ele fez lutando contra as variantes e o Conquista, que foi morto brutalmente pelo Invencível. Então, voltando no assunto da história, pouco depois do Invencível ter salvado o mundo, a Eve convida o Mark para poder jantar na casa dos pais dela. Que não deu muito certo, porque tudo que o Mark falava, o pai da Eve procurava algo negativo para responder. E também porque a Eve estava perdendo poder, e nós reparamos nisso quando ela joga o café fora. E agora, no segundo episódio, mostra a juventude de Nolan, que era um professor para as criancinhas Viltrumitas. Mas no final da aula, rola uma briga insana de Nolan e seus pais. Você se esqueceu, não foi? É seu dia de se tornar adulto. Se sobreviver. Eu não esqueci disso, mãe. Ótimo. Já chega. Ele lutou bem. Você é tão patético quanto ele. Espero nunca mais ver nenhum de vocês dois de novo. Levante-se. Você já é adulto agora. Comporte-se como tal. Muito obrigado. Muito obrigado, pai. Vá se limpar. E apresente-se no quartel para receber seu uniforme e primeira missão. Traga orgulho a Argal, Nolan. Então, depois de eu te mostrar esse vídeo, acho que já deu pra entender que isso era uma cultura dos Viltrumitas para poder se tornar adulto. Mas quando o Nolan foi pegar sua primeira missão, um vírus ataca que bilhões de Viltrumitas morrem. Então só sobraram, só uns 50 ou 30 Viltrumitas. E o responsável desse vírus é o Taedos, e que depois eu explico por que ele fez esse vírus. Então depois desse vírus, o Nolan teve uma missão de fazer sexo com a galáxia inteira, mas o único filho do Nolan foi o... Mas o motivo dele ter feito isso era para progredir o Império Viltrumita, já que tinha só uns 30. Então, quando o Nolan, já adulto que se rebelou contra o Império Viltrumita, ele conhece Taedos, o criador do vírus do flagelo, que é esse vírus aí que matou bilhões de Viltrumitas. Então, já que Nolan conheceu Taedos, ele mostra as fraquezas Viltrumitas, que era o corredor espacial, que ele tem uma arma que atravessa tudo. Também o besouro sem laque, que ele tem um veneno na casca que deixa os Viltrumitas vulneráveis a danos físicos. E também os Ragnars, que é principalmente, eles são uma raça alienígena que são muito mais fortes que os Viltrumitas.
E tem a Tech Jacket, que tem uma armadura que se adapta a tudo praticamente. E o Battle Beast, que é meio que um leão, um humanoide, que é mais forte que o Treg. Então depois que Nolan entrega essas fraquezas Viltrumitas para Taedos, o Taedos mostra para ele o novo vírus do flagelo, que não ia deixar nenhum Viltrumita vivo desta vez. Então Nolan ataca Taedos porque ele fica putaço, porque não sabia que era o Taedos que criou o vírus, ele só sabia que o Taedos matou o Argal, mas não sabia que ele criou o vírus. E para deixar claro, o Argal é o antigo imperador Viltrumita, que é o irmão do Taedos. Mas acaba que Nolan não mata Taedos porque Taedos ele só ia usar o vírus caso se não tivesse mais escolha. E no final do segundo episódio, mostra o nosso querido amigo Conquista. E no terceiro episódio não mostra nada a Viltrumita. Só no quarto episódio, no finalzinho, mostra o Mark e a Ivy conversando, mas quando eles menos esperavam, mostra o Allen e o Nolan recrutando o Mark para uma guerra. E agora, no quinto episódio, o Nolan convence o Mark de participar da guerra Viltrumita e logo depois ele vai visitar a Debbie para poder pedir desculpa pelo sofrimento que ele causou a ela e outras famílias. Porque no final da primeira temporada, o Nolan espanca o Mark e mata um monte de gente. Mas quando o Nolan pediu desculpa, a Debbie surtou e começou a humilhar ele e quebrou a mão, porque tentou bater nele. E no dia seguinte, mostra a Tech Jacket lutando e ganhando de um vilão, mas logo quando ela tinha derrotado o vilão, o Allen chama ela para poder convencer ela a participar da guerra. Aí ele facilmente convence e pronto. Então depois disso, o Mark e o Oliver, que também ia participar da guerra, se despede da Debbie e o Paul. E chegando na nave, o Nolan tenta mandar o Oliver voltar para a Terra, mas o Oliver, bravo pelo Nolan não ter visitado ele pelo tempo que ele estava na Terra, não obedece. Então depois de um tempo, a Tech Jacket da Zoe detectiva ameaças por perto. E 3 segundos depois, o traseiro da nave foi destruído. E o responsável disso foi os Viltrumitas, que um deles era o Conquista. Então eles começam uma guerra, e no meio dela o Oliver estava precisando de oxigênio, então o Nolan indica um planeta para ele. Então o Oliver vai, e quem vem atrás? O Conquista. Bom, depois da morte do Conquista no episódio passado, aparece Tidus em uma sala de comando falando sobre a Guerra Viltrumita, com outros líderes e vai trocando de cena de Tidus para Treg. Depois Tidus fala que a guerra começa. Aparece um monte de naves da coalizão trocando tiros com a dos Viltrumitas. Aparece o planeta onde Mark, no caso bem ferido, estava desacordado pela segunda batalha dele contra o Conquista. Nolan faz um túmulo para a Conquista, pois mesmo Conquista sendo mal,
ele foi um dos Viltrumitas mais fiéis a Viltrum. Depois aparece uma nave Viltrumita onde que Alien e Zoe estavam alojados na parte inferior da nave por causa da armadura Tech Jacket. Se não fosse ela, os dois teriam peidado mole, né, papai? Bom, depois de uns 10 minutos de episódio, Nolan e Oliver vão procurar comida para não morrer de fome. Só que Oliver não acaba aceitando a comida. Quando já é de manhã, Nolan e Oliver vão treinar para a guerra. Mas como Oliver ainda tá broxa e Beta não consegue acertar não sequer soco em Nolan. Mas bem no finalzinho do treinamento, Oliver consegue acertar um empurrãozinho cocô no Nolan. Depois disso, Alien e Zoe, que estavam alojados em uma nave Viltrumita, acham uma distração para poder sair dali, senão ia virar papinha de neném, né, papai? E também porque vêm 3 naves da coalizão. Só que Alien acaba sendo um pouco espancado no caminho pelos Ultrametas que veem ele saindo de sua nave. E a filhinha de papai Zoe e o filhinho de papai Corredor Espacial voltam para ajudar o Alien a sair dali, né? Depois de Nolan e Oliver ter treinado bastante, eles voltam para o lugar onde que estavam. Só que quando vão ver se Mark estava bem e recuperado, veem que Mark não estava mais lá e também não desacordado. Oliver e Nolan só vão encontrar Mark no túmulo de Conquista. Depois dessas cenas aparece uma nave Viltrumita que estava atacando o planeta onde que Tidus e o resto das pessoas da colisão estavam. Depois das batalhas, aparece Mark, Nolan e Oliver para dar uma ajudinha pros caras, senão ninguém ia sobreviver. No meio dos escombros, eles conseguem achar alguns sobreviventes. A namorada de Alien acha estranho, pois os Ultrametas foram para o planeta deles sem ele ter entregado a localização deles para os Ultrametas. Tidus e ela acham que tem um safadão, ou seja, um espião X9, filhinho de papai, que liberou a localização deles para a Trell. Então eles acusam o Inocente, que o Inocente descobre quem foi, que foi o colega de trabalho dele. E logo depois que o Inocente deu um tiro na cabeça do colega de trabalho dele, eles desembucham o Gordão. É um spoiler bem rápido do próximo episódio, porque eles vão perder a guerra, o Treg vai deixar o Invencível vivo, porque vai sobrar poucos Viltrumitas. E agora eu vou falar as coisas em inglês que vai acontecer na próxima temporada. The encounter between Mark Grayson and the Viltrumite Anissa unfolds in tragedy and violence manner, refusing to have children with humans. Anissa decides she must conceive a child with Mark. When he hatches her, she attacks, overpowers, and rapes him. Mark weeps and suffers severe emotional trauma. The reunion with Mark when Development Went 3 was the lead world ace on of the most brutal X-Wing. Invincible are dozens of the heroes have duplicate, isolate to a desolate dimension, with no way out to wind, no food. The heroes resulted to extreme assures to survive.